Muito bom dia, nação. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal Notícias do Mengão, logo cedo para vocês aqui no nosso canal. Então bora reagir os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a partida do Flamengo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, partida decisiva que vai mostrar pra gente quem será o finalista da Copa do Brasil. O Flamengo tem uma vantagem espetacular, venceu a primeira partida por 3-1 e agora basta somente administrar essa vantagem que já estará na grande final da Copa do Brasil. E o Mengão vai pra cima, a escalação que o Dorival Júnior fez é de força máxima. A escalação também do Rogério Ceni provavelmente vai trazer um São Paulo mais ofensivo, mas esse é o estilo de jogo que o Flamengo gosta de enfrentar, os adversários que o Flamengo gosta de enfrentar. É aquele adversário que costuma ir pra cima, costuma abrir mais o jogo, e o Flamengo com certeza, na minha opinião, vai se dar bem nessa partida. Então se você acredita que o Flamengo vai vencer o São Paulo no Maracanã, sendo empurrado pela torcida, deixa o seu like, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da nação se você acredita que o Flamengo vai vencer o São Paulo dentro do Maracanã. Também vai aqui nos comentários e escreva aqui o seu palpite para essa partida. O Flamengo vai ganhar de quanto? 2-1, 1-0, 3-0, 4-0, não sei. Coloque o seu placar aqui embaixo e escreva também de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, escreve aqui nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela força positiva pro nosso Flamengo. Então bora reagir esse vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Com Copa do Brasil mesmo, este Sport Center, começamos pra valer, com o grande favorito dos 4 para chegar à final da Copa do Brasil. É o Flamengo, que recebe o São Paulo. Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como técnico de outra equipe. Vamos lá, é o nosso primeiro assunto por aqui. Tudo pronto no Flamengo para o confronto com o São Paulo nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo abriu 3-1, pode perder por 1 gol de diferença que avança a decisão. O técnico Dorival Júnior vai ter força máxima à disposição para essa partida. A Arrascaeta com aquelas dores no pubis, o Flamengo vem dosando a carga do jogador e o Everton Ribeiro já recuperado da indisposição que o fez ficar apenas 60 minutos em campo no último fim de semana. Com isso, força máxima, como eu disse, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro, Arrascaeta e na frente a dupla Pedro e Gabigol. O Flamengo tem 3 pendurados na Copa do Brasil, João Gomes, Everton Ribeiro, também um Gabigol. Se eles levarem um cartão amarelo nessa semifinal, ficam fora do primeiro jogo de uma possível decisão contra Fluminense ou Corinthians, decisão que vai sair do adversário na próxima quinta-feira. O Flamengo teve mais 2 convocados para a data FIFA, Vidal e também Érico Pulgar, foram convocados pela seleção chilena, então se juntam a Varela, Arrascaeta, Everton Ribeiro e também Pedro, que vão ficar fora por um período e muito provavelmente vão desfalcar o Flamengo na partida contra o Fortaleza, dia 28, pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que é complicado derrotar o Flamengo, seja com seu time titular, reserva, no Morumbi, no Maracanã. E é de uma vitória que o São Paulo precisa para chegar pela segunda vez na história e brigar pelo título inédito da Copa do Brasil nesta quarta-feira no Maracanã. O problema é que não é uma vitória simples. 1-0, 2-1, 3-2 não adianta. O Flamengo fez 3-1 no Morumbi. O São Paulo precisa, na pior das hipóteses, de uma vitória por 2 gols de diferença. E aí, a exemplo do que aconteceu na semana passada no Morumbi na Copa Sul-Americana, a decisão vai para as penalidades. Ou encaixar um jogo quase perfeito, como disse Rogério Ceni, vencer por 3 ou mais gols e nos 90 minutos resolver a parada. Bem, o próprio Rogério Ceni declarou no último final de semana que é uma missão quase impossível. Mas no futebol não existe o termo impossível. Eu acho que fizemos um bom jogo contra eles aqui. O resultado não foi
não foi compatível com o que foi o jogo. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E o Rogério não vai poder contar com o Ferrarese, com o Bustos e com o Felipe Alves. Os 3 reforços chegaram quando as inscrições do torneio já estavam fechadas. E também com o Marcos Guilherme, que já jogou a competição por outra equipe. Não conta ainda com o Arboleda, com Gabriel Neves e também com o Nicão, todos entregues ao departamento médico. Mas conta com um time bem descansado. Por isso, com uma provável formação com os 2 principais artilheiros responsáveis pelos gols que podem classificar a equipe, Luciano e Caleri. Rogério Ceni, como técnico, nunca venceu o Flamengo. São 9 encontros com 9 vitórias rubro-negras. Os times comandados pelo Ceni marcaram só 5 gols nesses confrontos. Os cariocas balançaram as redes 22 vezes, 22-5. Ô Elton, o São Paulo, semana passada, contra o Atlético Goianiense, mostrou que viradas são possíveis. Só que o Flamengo, do outro lado dessa vez, no Maracanã, né? O Flamengo que poupa jogadores, pensando na Copa do Brasil também. E aí, empurrado por sua torcida, é muito favorito, até o Rogério Ceni admite isso. Mas não é impossível, vamos lutar, é o que disse o Rogério. O que você espera desse jogo? Eu já disse por aqui, eu apostaria numa vitória do Flamengo, mas o futebol é jogado. E que você que espera do jogo? Edu, se a gente for olhar todo o cenário, o Flamengo é super favorito, mas a gente tem que lembrar que no jogo de ida o São Paulo jogou bem. Um dos poucos jogos do São Paulo, onde o São Paulo jogou bem e acabou perdendo a partida, né? Fruto de um Flamengo que é muito forte. E como você falou, uma equipe que poupou no fim de semana justamente para o jogo contra o São Paulo, porque sabe que jogar contra o São Paulo é difícil. Bem controverso isso, né? A gente vê os números do Rogério Ceni nunca ter vencido o Flamengo, e aí com Fortaleza, com Cruzeiro e com o próprio São Paulo. E é interessante que dessas 9 derrotas, 8 foram com esse Flamengo. Já com o Flamengo do Gabigol, com o Flamengo do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. A primeira derrota do Rogério Ceni ainda era um time que só tinha ali o Rodinei, né? Basicamente o Rodinei e apenas o Rodinei. Então é um time que mudou bastante, mas o São Paulo também mudou bastante, né? Na primeira passagem do Rogério Ceni. A questão o São Paulo precisa encarar esse jogo na busca pela classificação para a final, precisa garantir a vaga na Sul-Americana, faz com que o São Paulo relaxe na temporada. Acho que não. Inclusive, acredito que esse jogo contra o Flamengo é também um termômetro para que o São Paulo vai enfrentar nas próximas rodadas e estar pronto também para uma final de Sul-Americana. Mas não dá para descartar que será um jogo muito equilibrado. O grande problema do São Paulo é justamente se abrir para poder fazer a vantagem ou fazer os gols que precisa, né, para tirar a vantagem do Flamengo. E aí é claro que o Flamengo também consegue jogar muito bem no espaço deixado pelo adversário. Acho que vai ser um jogo equilibrado como foi o primeiro, porque acho que o placar ele acabou distorcendo um pouco a análise, mas o placar também é fruto de um Flamengo que é muito eficiente, um Flamengo que consegue ser muito objetivo e em casa, como você falou, Edu, é um cenário muito interessante também para o Flamengo consolidar esse momento muito bom que vive na temporada. Acho que vamos ver um grande jogo no Maracanã. Essa é a minha expectativa também, de um jogo bem legal. Agora, é curioso, quando a gente está falando do Rogério Ceni, que ele, quando era técnico do Flamengo, também não ganhava do São Paulo, né? Então, tem uma coisa aí nesse encontro São Paulo e Flamengo que o Rogério Ceni não dá sorte nesses encontros. Mas, Elton, a gente está falando aí de um encontro de duas equipes com níveis muito diferentes, olhando assim de longe. Só elenco. O Flamengo é um elenco que você daria uma nota 9 e o São Paulo uma nota 6. É por aí a diferença. E aí o São Paulo, eu quero lembrar que o São Paulo cresce em jogos grandes, né? Foi assim, por exemplo, contra o Palmeiras, que eliminou da Copa do Brasil. E esse pode ser um fator que mude aí essa relação. Mas que nota, onde se colocaria, em que casinha se colocaria esses dois elencos? Hoje eles estão um pouco distantes justamente porque o Flamengo já tem uma base de um time que vem desde 2019. Interessante a gente ver que o Dorival vai colocar em campo uma equipe onde só o Santos foi contratado nessa temporada, se formos contar que o time titular vai jogar completo. Então todos já estavam aí no mínimo
por um ano. O São Paulo não. O São Paulo é um time que foi construído ao longo dessa temporada e o Rogério ainda tem muitas dificuldades. Primeiro com algumas saídas importantes inclusive, e jogadores que estão aí em departamento médico, outros se recuperando, ainda sem ritmo. Ele tem um elenco muito mais curto, então o Flamengo tem uma vantagem muito grande. Acho que se a gente for colocar nesse nível seria isso mesmo, Edu. Acho que 9-6, e isso faz com que o Flamengo, claro, seja favorito a chegar a uma final de Copa do Brasil contra um São Paulo que muita gente colocava, inclusive, que pararia no Palmeiras. Por isso, a gente não pode descartar esse jogo contra o Flamengo, um jogo de equilíbrio. Mas, sem sombra de dúvidas, um time que tem um melhor elenco também tem uma grande vantagem, não só no placar, mas também por jogar em casa. Aqui na redação temos rubro-negros, temos tricolores, e a conversa era assim: o Flamengo só não pode entrar como entrou contra o Vélez, né? Que o São Paulo deve entrar bem ligado nesta partida no Maracanã. Vamos falar mais um pouco da semifinal, primeira semifinal da Copa do Brasil, jogaço entre Flamengo e São Paulo nesta quarta-feira no Maracanã. Duelo que vale vaga na decisão, vale demais, e os goleiros podem ser decisivos nessa história. A reportagem é do Eduardo Afonso. A vaga para a final da Copa do Brasil pode passar nesta quarta-feira pela performance dos goleiros. E nesse quesito, há uma diferença mais gritante a favor do Flamengo do que o placar do primeiro jogo. Trazido em abril do Atlético Paranaense, onde conquistou vários títulos, Santos custou aos 32 anos 15 milhões de reais. Nestes quase 6 meses de clube, ele só não foi titular quando estava lesionado. E depois que voltou, em 25 de junho, jogou todas. Foram 23 partidas com apenas 10 gols sofridos, uma única derrota. Do lado do São Paulo, que tem como técnico justamente o maior goleiro da sua história, Rogério Ceni, a posição de número 1 tem sido uma eterna dor de cabeça. E neste ano ficou ainda pior. Já foram 4 goleiros. Volpi, muito criticado pela torcida, foi embora para o México. O São Paulo trouxe Jandrei, que era reserva no Santos. Jandrei sofre a mesma instabilidade de Volpi e se machucou às vésperas de partidas eliminatórias importantes. Com pouca confiança em Thiago Couto da base, veio Felipe Alves, velho conhecido de Ceni no Fortaleza, mas com apenas 3 partidas na temporada. Hoje é o preferido da torcida. A gente tem que entender que, independente de quem venha jogar, o São Paulo vai estar sempre muito bem servido de goleiro. Eu vou ter um momento também de desconfiança, de dúvida, de insegurança, isso faz parte da profissão. Não tem como você jogar futebol e ter uma carreira onde você não oscila, não erra, não falha, isso faz parte da profissão. Mas hoje, independente de quem venha jogar, eu tenho certeza que o São Paulo vai estar muito bem representado. Só que tem um problema. Felipe Alves foi contratado quando as inscrições para a Copa do Brasil já estavam encerradas. Por isso, para tentar colocar o São Paulo na decisão da Copa do Brasil, Rogério Ceni vai ter em campo o goleiro Jandrei, criticado em suas últimas aparições com a camisa tricolor. Nesta quarta, Santos pode até se dar ao luxo de ver seu time perder por um gol de diferença, que afinal estará garantida. Já Jandrei terá 90 minutos e talvez as penalidades máximas para recuperar seu prestígio com a torcida tricolor. É isso, Elton. A gente espera um jogo bem disputado e aí a segurança das equipes passa, claro, pelos goleiros, né? Do lado do Flamengo, Santos é o dono da posição, desde que no começo ainda teve ali algum... Na gestão do Paulo Souza ainda tinha alguma dúvida se ele seria o titular ou se o Neneca e tal, mas depois tomou conta da posição. E do lado do São Paulo, o Felipe Alves não pode jogar, né, a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Juventude, então a esperança do torcedor é um bom desempenho do Jandrei, que andou falhando em alguns jogos. A gente sabe que hoje o Felipe Alves é o titular de Rogério Ceni, com exceção da Copa do Brasil, claro, por questões de regulamento, ele não pode atuar, e a gente viu o quanto ele foi importante, inclusive na Sul-Americana, então fatalmente o Felipe Alves seria titular do São Paulo. O Flamengo não tem mais esse problema, né, porque o Dorival, na primeira partida, ele deu uma chance para o Diego Alves, mas a gente sabia que o Santos era o titular, né? Era questão de tempo ele voltar a ser titular. Ele teve uma lesão que acabou atrapalhando um pouco ali seu início no Flamengo.
É um goleiro mais seguro, faz com que a defesa do Flamengo se sinta mais segura. O São Paulo ainda está nesse processo de tentar aí consolidar o sistema defensivo. E o goleiro é fundamental nessa história. O Felipe Alves teve a oportunidade de conversar com a gente ontem aqui nos canais ESPN e falou justamente dessa adaptação dele ao sistema defensivo. Então mudar toda hora é bem complicado, principalmente para Rogério Ceni, que conhece bem a posição, né? De um lado a gente tem um Flamengo, Edu, que está muito tranquilo com relação ao seu goleiro, um dos melhores do Brasil. Do outro, o São Paulo, que desde a aposentadoria do seu treinador, tenta encontrar um nome seguro para o gol. Vamos ver o Jandrei, que agora é a bola da vez num jogo tão difícil para o São Paulo na temporada. É muita responsabilidade para cima do Jandrei, mas é curioso, né? O futebol brasileiro é diferente, assim. Você começa a temporada com o Volpi titular. O Jandrei chega para ser o reserva do Volpi. E aí acabou o Volpi falhando, o Jandrei ganhando a posição, né? Você é daqueles que acham que o São Paulo tinha que ir atrás de um goleiro assim, de renome para conquistar a camisa 1 para o ano que vem? Sim, e o São Paulo, se a gente for olhar os concorrentes do São Paulo na temporada, todos foram buscar nomes que trouxessem mais confiança e fossem titulares, né, Edu? Até o Palmeiras, que tem o Everton, que constantemente vai para a seleção, levou o titular do Internacional, pelo menos há 2 temporadas era titular do Internacional, Marcelo Lomba. O próprio Flamengo contratando o Santos, o Fluminense levando também o Fábio, até o Cruzeiro na segunda divisão levando também um goleiro mais seguro. O São Paulo apostou num substituto para o Volpi, um reserva para o Volpi. E quando o Volpi saiu, né, a gente viu o que está acontecendo. É sim algo para o São Paulo atacar para a próxima temporada. Um goleiro que traga muito mais segurança a esse sistema defensivo, a esse time, né, que o São Paulo está tentando remontar desde o início dessa temporada. É isso aí, nação. Então, deixa aqui nos comentários o seu palpite para a partida. Se você acredita que o Flamengo vai vencer o São Paulo, deixa o seu like no vídeo e ativa o sino das notificações, porque hoje tem o pré-jogo e também tem o pós-jogo aqui no nosso canal. Então fica ligado aqui no nosso canal que você vai ter a cobertura completa aí da partida do Mengão. Então muito bom dia e nos vemos no próximo vídeo.